Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o meu aniversário, muito obrigada. Como vocês já viram aí, eu estou completando 35 anos. E desses 35, eu posso dizer que pelo menos uns 15 a 20 anos, sim, foram dedicados à leitura. E eu não poderia deixar de vir aqui num dia especial como esse, de compartilhar com vocês, nem que fosse um livro, mas eu escolhi 35 livros para 35 anos. E o meu critério, que não poderia ser outro, são 35 livros que eu posso considerar favoritos. Mas é claro que muita coisa acabou ficando de fora, né? Talvez aí quando eu fizer 40 não, porque dá muito trabalho. Eu acho que 50, será que eu vou estar por aqui ainda? Não sei, não sabemos o dia de amanhã. Espero pelo menos continuar lendo. Mas o fato é que deu bastante trabalho, como eu disse pra vocês. Tanto é que vocês podem ver, a minha estante ficou completamente bagunçada e desfalcada aqui atrás, porque eu tive que remexer em muita coisa, afinal é bastante livro. Vamos começar então? Eu vou me dar o direito de abrir essa sequência com o meu livro favorito da vida, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Já aviso que não vou falar muito sobre cada um desses livros, senão a gente fica aqui até amanhã, ok? Bom, então aqui a gente tem 100 anos, né? Como o título diz, em 6 ou 7 gerações da família Buendia. E, gente, esse livro reúne tudo que eu mais gosto, que é drama familiar, pessoas simples, ambientação na América do Sul. Apesar de não ficar claro onde está localizada, de fato, né? Macondo. E o fator principal, né? Que toca fundo no meu coração, que é o realismo mágico. O Nome da Rosa, do Humberto Eco, aqui nessa edição antiguinha que eu adquiri já faz bastante tempo, paguei R$ 5 na época, eu já peguei amor por ela, foi nela que eu li essa história e não me desfaço de jeito nenhum. Aqui a gente tem uma história interessantíssima que mistura aí, né, fatos históricos com uma sequência de crimes que serão desvendados pelo Frei Guilherme, que é convidado a ir até essa abadia onde tudo isso está acontecendo. A escrita de Humberto Eco é maravilhosa. Aqui eu vou matar 3 com uma só, enquanto agonizo, Sonha a Fúria e Absalão, Absalão, de William Faulkner. Eu simplesmente não consigo escolher um deles para colocar nessa lista. Vai os 3 livros mesmo, porque eu tenho a impressão de que qualquer coisa que eu vá ler, escrita pelo William Faulkner, vai virar um favorito da vida. Nesses 3 livros, da mesma forma, tem aquela combinação de fatores, de características que muito me agrada, que é, mais uma vez, dramas familiares, pessoas simples, segredos, mistérios, traumas, e quando eu digo traumas, né, e dramas, eleve a uma potência bem maior quando se trata de William Faulkner. Essa crueza, a fala simples, o sotaque carregado, o regionalismo, a falta de uma narrativa linear, a falta que eu digo não é no sentido negativo, é que ela não é linear, então isso é maravilhoso, esse quebra-cabeça que o leitor tem que ir montando aos poucos. E outro fator que eu adoro é que são histórias que se passam no sul dos Estados Unidos, naquele período pós-guerra da secessão em que o preconceito e o racismo eram muito fortes e muito enraizados ainda na sociedade. E O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Aqui a gente tem uma pegada bem semelhante, os conflitos entre norte e sul, e no centro disso tudo, a discussão pelo abolicionismo. Esse enredo aqui é protagonizado pela Scarlett O'Hara, né, e pelo Capitão Butler. E através da história de encontros e desencontros deles, a gente vai acompanhando também o desenvolvimento e as transformações dessa sociedade e, consequentemente, a decadência, né, das grandes famílias, das grandes propriedades. História maravilhosa, um daqueles romances assim que a gente não pode deixar de ler. As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Ai, gente, que livro bom, que livro maravilhoso. Aqui a gente tem também uma espécie de decadência familiar, mas na verdade é uma família que já não tinha muito e foi obrigada a deixar a sua casa, deixar o pouco que tinha e migrar rumo à Califórnia em busca de emprego, em busca de uma condição melhor de vida. Então a gente acompanha a família Jodie, que está literalmente colocando todas as suas coisas num caminhão e seguindo viagem. E eles vão passar por
todo tipo de sofrimento. E o mais incrível é que parece que nada os atinge, porque eles já estão tão acostumados ao sofrimento e às vicissitudes da vida que eles já não vão nem ligando pro que tá acontecendo. Parece que eles não conhecem outra realidade a não ser ignorar e vamos continuando, vamos continuando. E o que é o final desse livro? Ai, se vocês não leram, leiam ainda. Eu provavelmente vou falar isso para todos os livros que eu citar aqui, mas leiam, façam um favor a si mesmos e leiam As Vinhas da Ira. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Ah, que livro, gente! Aqui a gente conhece o Juan Preciado. Ele promete para a mãe, no seu leito de morte, que ele vai sair em busca do seu pai, conhecer o seu pai, que ele ainda não sabia quem era. Então ele sai à procura de Pedro Páramo e, no caminho para ir até a cidade onde o pai está, ou estava, é só uma descida, vai ficando cada vez mais quente, ele vê pássaros pretos como corvos rondando no céu, então tem toda essa atmosfera de presságio de que ele não vai encontrar alguma coisa boa, e ele realmente não encontra alguma coisa boa, porque ele acaba descobrindo que o pai, Pedro Páramo, não era nada uma flor que se cheire, e pouquíssima coisa ficou para trás para contar essa história. E quem é que ficou para trás? Ele é tão curtinho, mas tão completo ao mesmo tempo, e tão forte, que a gente termina essa história e recomeça ela na mesma hora. Comigo já foi assim, eu já fiz umas 3 leituras desse livro e eu não me canso dele. O Sol é para Todos, da Harper Lee. Ai, esse livro é um queridinho da vida, foi a primeira resenha que eu fiz aqui pro canal, é um livro pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Ele conta uma história muito bonita, né? Na verdade, quem conta essa história pra gente é a Scout, uma menina que tem ali os seus 6, 7 anos. Ela é filha de um advogado, do Atticus Finch. Ele é um homem muito correto, muito honesto, e por conta disso ele é convidado a fazer a defesa de um homem negro que foi falsamente acusado, né, de estuprar uma moça branca. E por que isso é uma grande coisa? Porque naquela época em que se passa a história do livro ainda existia um racismo muito grande, muito enraizado na sociedade também, e a gente vai vendo tudo isso através dos olhos da Scout. Essa escrita aqui é uma delícia e o Atticus Finch é um dos melhores personagens que eu já conheci, um dos meus favoritos. Ulisses, de James Joyce. Aqui também tem um dos meus personagens favoritos da literatura, mas não por qualidades como as do Atticus Finch, muito pelo contrário, né? Leopold Bloom. Ele é um cara que tem um certo carisma, desperta um certo carisma na gente, mas justamente pelo contrário, porque ele é um judeu deslocado em Dublin, ele é um traído assumido, ele é um cara confuso nas suas ideias, mal compreendido, que passa 18 horas do seu dia perambulando por uma cidade com uma batata no bolso. O tanto que eu gostei desse livro é também o tanto que eu me senti orgulhosa de ter concluído essa leitura, porque ela é muito desafiadora, ela tem uma mistura de estilos muito frenética, ela tem uma carga pesadíssima de fluxo de consciência. É um livro trabalhoso, mas é muito gratificante e eu gostei demais dessa leitura. Doutor Fausto, de Thomas Mann, outro livro maravilhoso, não é à toa que está aqui. Neste livro nós temos um reconto da lenda do Doutor Fausto, né, que é um homem que faz um pacto com o diabo em troca de sucesso, e aqui na verdade nós não temos um Doutor Fausto, nós temos o Adrian Leverkühn, que é um compositor, e o que Thomas Mann faz aqui é genial, gente, são muitas referências, filosofia, história, música, a Segunda Guerra Mundial. O que ele faz aqui na verdade é uma grande crítica, né, ao nazismo. E a estrutura dele é muito interessante também, porque ele segue como se fosse a estrutura de uma música, de uma sinfonia, né, com seus altos e baixos, os seus momentos mais lentos, os seus momentos mais frenéticos. E as últimas 200 páginas desse livro, assim, a gente lê como se fossem 20 páginas, não dá vontade de parar. Continuando aí nessa sequência de livros que são uma montanha para escalar, né? Tamanho o desafio, temos aqui a Divina Comédia de Dante. E o que foi isso aqui, minha gente? Nós sabemos que a porta para o céu é estreita, né? O caminho para o céu é difícil, mas a jornada de Dante nos dá
uma ideia só do que é isso. O que acontece aqui é que Dante, o personagem Dante, né, se encontra numa selva escura, atordoado, quando ele é encontrado por Virgílio, que é enviado e inspirado por Beatriz. Virgílio então pega na mão de Dante e diz: vamos dar uma volta. Então eles vão dar uma volta muito feliz, primeiro pelo inferno, depois pelo purgatório, até chegar no céu. Por que eu digo que a outra montanha a ser escalada? Porque é um poema épico do século XIV, repleto de referências históricas, bíblicas e mitológicas. Mas essa leitura é tão gratificante que a gente se sente ascendendo aos céus junto com Dante. Ensaio sobre a cegueira de José Saramago, essa edição minha aqui é daquela Obras Completas da Companhia das Letras, o segundo volume. Aqui José Saramago usa de um artifício que vai muito ao encontro de uma coisa que eu gosto pra caramba, que é aquela ausência de muita pontuação e muita quebra na escrita. Ele tem uma escrita muito corrida, né? Justamente por isso bastante gente sente dificuldade de identificar onde é que começa, onde é que termina, mas isso é uma coisa que me atrai muito e me dá uma certa celeridade. Parece que eu tô sempre naquele ritmo gostoso da leitura. E ele usa esses artifícios para nos apresentar uma sociedade que está ficando cega. As pessoas estão gradativamente perdendo a sua visão e não está ficando tudo preto, está ficando tudo branco, como se elas tivessem um véu sobre os seus olhos. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Um enredo que tinha tudo para ser uma história de amor, mas que é, na verdade, uma história de muito ódio, de rancor e de mágoas. História bem conhecida, né? Heathcliff é adotado pela família da Catherine, ainda muito novinho, só que ele é muito maltratado, né, pelo irmão dela e sofre ali um certo preconceito também por outras pessoas que estão relacionadas a essa família. Catherine gosta muito dele, mas é também uma menina muito estranha. O tempo passa, ele acaba indo embora, volta dono de tudo aquilo e Catherine casada com outro homem. Só que ainda assim ele espera, né, ficar junto de Catherine. Como é que isso pode acontecer? O que a Emily Brontë faz aqui é genial, né, porque ela faz personagens detestáveis, odiáveis, mas a história é maravilhosa e a escrita dela é tão maravilhosa quanto. Aqui eu vou falar sobre duas fantasias, duas séries, na verdade, né? Se a gente considerar O Senhor dos Anéis uma série, ok. Eu já li esses livros há bastante tempo, mas eu vou dizer pra vocês que eles ainda vivem muito no meu coração e são livros que eu quero muito fazer releitura, né? Senhor dos Anéis, do Tolkien, e aqui eu me utilizo, né? Faço uso do primeiro livro, A Guerra dos Tronos, do George Martin, né? Que é a saga aí das Crônicas de Gelo e Fogo. Esse aqui é o primeiro livro. Gente, ai, que maravilhosas essas leituras foram aqui pela Terra-média e também pelos Sete Reinos, né? De Game of Thrones. Universos maravilhosos que pra mim são insuperáveis. Desonra, do Coetzee, um livro que a gente não ouve muito se falar por aí, né? Uma pena, na verdade, porque é um livro muito bom. Esse aqui foi o meu primeiro contato com o autor. Depois disso já li algumas outras coisas dele, mas Desonra continua sendo o meu favorito. Aqui a gente tem um professor universitário que acaba tendo um envolvimento com uma aluna e por conta disso ele precisa sair um pouco de cena, né, tirar um pouco os olhares de cima dele e vai passar uma temporada com a filha que mora numa propriedade mais rural. Essa história se passa aqui na África do Sul no pós-apartheid. E tudo isso é muito novo para ele, essa mudança, essa transformação, é um impacto a forma como a filha dele encara a vida, como ela vive a sua rotina mesmo, muito diferente do que ele imaginava, e essa nova cultura tá tão enraizada nela que vai ser um conflito quando uma determinada coisa acontecer aqui, que vai envolver os dois. A Metamorfose, de Franz Kafka. Esse aqui é um livro muito especial para mim, é um livro que eu considero um divisor de águas na minha vida de leitora. Ele também foi um dos livros responsáveis aí pela minha formação de leitora. Até ler a Metamorfose, eu buscava em muitas fontes, e tudo bem, isso não está errado, mas eu ainda não tinha me encontrado. Então eu lia de tudo, eu procurava de tudo, mas parece que eu não acertava ainda até eu chegar em A Metamorfose, e aí eu realmente me encontrei nesse universo dos clássicos. Claro, isso não me impede de ler todo tipo de livro que eu tenho vontade hoje, mas eu sei onde eu moro.
A Sangue Frio de Truman Capote. Aqui temos um outro livro que foi muito responsável pela minha formação como leitora, pela minha formação como jornalista. Esse aqui, para quem não sabe, né, é um livro de não ficção, escrito por um dos precursores do que nós chamamos de jornalismo literário, novo jornalismo, que nasceu como New Journalism. O jornalismo literário, então, ele consiste em contar fatos reais, mas com aquela pitadinha de ficção, de literatura, que nos dá essa sensação de estar lendo uma ficção, quando na verdade é uma história real, mas que foi escrita de forma tão imersiva que nos leva junto nesse embalo. E essa é a minha vertente favorita dentro do jornalismo. Bom, aqui, Truman Capote faz o seguinte: um belo dia ele leu uma notinha de jornal que falava do assassinato de uma família inteira. E aquilo chamou a atenção dele. Ele foi até a cidadezinha e começou a pesquisar, a investigar. Nisso, os assassinos dessa família foram presos e ele começou a fazer entrevista com os dois na cadeia, e essa história foi se desenrolando, essa pesquisa foi se desenvolvendo, se aprofundando cada vez mais, e ele acompanha essa história até o momento em que os dois assassinos são enforcados. É uma história maravilhosa, assim, é o favorito de muita gente e é um dos meus favoritos da vida também. A Morte de Ivan Ilyich de Tolstói. Essa aqui é uma novelinha de Tolstói que, não se enganem pelo tamanho, né? Este livro é grandioso. Aqui a gente tem a história de um homem, né, que já tem sucesso na sua vida, bem sucedido, até que ele fica doente e vem a morrer, como diz o título, né? E o que nós temos aqui são reflexões sobre a vida, sobre a morte, sobre a nossa existência, o valor da nossa existência. E tudo isso, né, numa novelinha que se pode ler num único dia. E Tolstói é maravilhoso. Dom Casmurro de Machado de Assis. E como eu gosto dessa história, gente, como eu gosto dessa escrita. Aqui a gente tem primeiro uma história de amizade, depois de amor e casamento, né, de Bentinho e Capitu, e um amigo que Bentinho teve durante a vida toda e continuou sendo amigo depois do seu casamento, que é Escobar. E aí o que começa a acontecer é que Bentinho começa a caraminholar coisas na cabeça, né, a respeito de Capitu e Escobar, e essas desconfianças aumentam a partir do momento em que eles têm um filho, né, que imita os trejeitos de Escobar. E agora? É uma discussão que vai muito além disso, né? A gente começa a acompanhar um homem obcecado, obsessivo, né, ciumento e que acho que beira loucura algumas vezes. A escrita de Machado de Assis, né, é um caso à parte aqui nesse livro. A Sombra das Moças em Flor, de Marcel Proust. Esse aqui é o primeiro livro de 7 livros que compõem Em Busca do Tempo Perdido. Eu estou indo para a leitura do terceiro livro dessa série, né? Mas já posso afirmar com certeza que o primeiro, No Caminho de Swan, já é uma das melhores coisas que eu já li. O enredo aqui é muito simples, não acontece muito. A gente acompanha a família do Marcelzinho, né? Que leva o nome aí do autor, e que leva também algumas características, né, do próprio Marcel Proust. Então, Marcel é um menino que vive na França com a sua família, uma classe média alta. Ele é muito sensível, né? Ele é muito delicado, ele gosta de escrever, ele gosta de arte, ele convive muito com a sua mãe, com as suas tias, com a sua avó. Ele admira muito esse vizinho, né, que se chama o Sr. Swan, que tem uma filha por quem o nosso Marcelzinho aqui vai se apaixonar e vai também sofrer a sua primeira desilusão amorosa. Então ele leva tudo muito à flor da pele, ele é muito sensível, muito delicado. E a escrita do Proust, gente, que coisa maravilhosa, não é fácil. Ela exige bastante atenção, não dá pra piscar, senão a gente tem que voltar na página pra acompanhar de novo. A gente perde o raciocínio bem fácil, são frases bem longas, mas vale muito a pena. É muito bonito. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Aqui a gente tem uma fábula bem famosa, né, dos bichos de uma fazenda que resolvem se revoltar contra os seus donos e assumir o poder desse lugar onde eles vivem. Esse livro traz, na verdade, uma grande crítica, né, a todo tipo de regime totalitarista. E o que George Orwell faz aqui é nos provocar, né? O que acontece quando os oprimidos têm a chance de assumir o poder e uma posição de dominância? Será que eles vão fazer diferente ou será que eles vão assumir também uma posição de opressor?
Tomates verdes fritos da Fanny Flagg. Leiam e conheçam o Café da Parada do Apito, um lugar super acolhedor e que mantém as suas portas abertas para qualquer pessoa mesmo. Por que eu digo isso? Porque essa história se passa no Alabama, primeiro na década de 30, depois na década de 80, um período em que o preconceito racial era muito forte ainda, e não só questões raciais, mas qualquer diferença era vista com muito maus olhos. E essa comunidade aqui da Parada do Apito, ela se mantém muito firme, muito certa das suas convicções. Essa é uma história muito agradável, muito doce, contada de uma forma divertida, mesmo as situações mais difíceis e mais tristes são contadas com leveza e é muito bonito. Aqui eu aproveito para dar uma roubadinha, colocar 3 em 1, a trilogia maravilhosa do Bernard Cornwell, que é O Rei do Inverno, O Inimigo de Deus e Excalibur. Acho que essa é a sequência. Mais uma história aí da Távola Redonda, né, do ciclo arturiano, só que essa tem uma pegada um pouquinho diferente. Essa história é contada pelo Derfel. Ele é um órfão que é criado pelo Merlin, e aí, com um somatório de coisas ali, ele acaba sendo muito próximo, né, de Arthur, primeiro soldado, depois eles se tornam realmente amigos e companheiros nessa missão aí que é de proteger o verdadeiro rei, né, porque Arthur não é rei, ele protege o verdadeiro rei, que ainda é uma criança e não tem condições de se proteger sozinho. Então tem aquelas descrições de batalhas maravilhosas, né, salvar as donzelas em perigo, e é muito, muito bom. E a escrita é muito boa, ele é um narrador muito bem-humorado, ele tem uma ironia, uma sagacidade, ele tem aquela acidez gostosa de acompanhar, e é um dos meus personagens favoritos também da literatura. Mais um livro que tem um dos meus personagens favoritos aí, né, mas por motivos bem distintos, é Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. E aqui a gente tem um grupo de mercenários que faz parte do bando do Glenton, que realmente existiu, né? E o trabalho deles é percorrer ali a fronteira, Estados Unidos, né, Texas e México, tocando terror naquelas pessoas e coletando o maior número de scalpos possível. Um livro que traz violência extrema, mas uma beleza única, aquele tipo assim de história que o personagem estraçalhou um bebê e aí você olha e diz, meu Deus, que coisa horrível, mas que bonito, vou ler de novo. E o personagem que tem aqui é, claro, o Juiz Holden, né, que é uma figura muito sinistra, muito cruel e muito interessante. E então nós temos Lolita, do Vladimir Nabokov, esse clássico que divide opiniões, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu amo, é por isso que este livro está aqui, porque é um dos meus favoritos. A gente tem a história do Humbert Humbert, que é um professor ali por volta dos seus 40 anos, é ele que conta essa história pra gente. E essa história é que ele se apaixonou por uma garotinha de, entre 12 e 14 anos, que se chama Dolores, que para ele é a Lolita. Outro livro que é um favoritinho meu é Stoner, do John Williams. Esse aqui é um outro livro que também não é muito falado, né? Eu vejo muito poucas pessoas comentando sobre ele e eu tenho muita vontade de fazer releitura de tanto que eu gosto dessa história. Na verdade, não acontece muito aqui de enredo mesmo. Ele é bem calmo, bem tranquilo, bem monótono até, né? A gente conhece o Stoner bem jovenzinho, né? Ainda na atividade rural com a sua família. Ele vai para a universidade, lá ele se encanta pela literatura, vai ficando, se torna professor, a gente vai acompanhando a sua vida, né, de trabalho, relacionamento, casamento, o seu caso extraconjugal e ele vai levando essa vidinha, nada acontece de muito interessante, de muito empolgante na vida dele, mas a graça do negócio é como essa história é contada. É uma narrativa bem linear, bem limpa, bem fluida, mas que é muito bonita. É uma história simples, mas muito bem contada. Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Esse aqui era um livro que não estava sendo muito falado, mas ele voltou a ficar em evidência aí nos últimos meses. Acredito que muito por conta da reedição, né? Esse livro aqui é da Companhia das Letras e foi relançado agora recentemente pra gente. E, gente, que livro maravilhoso! Eu fiz essa leitura bem recentemente e já virou um dos favoritos de certeza da vida. Aqui a gente tem a decadência de uma família, decadência financeira e também moral, principalmente, porque era um elemento
ao qual eles davam bastante valor, ao nome, né, às suas raízes. E essa derrocada aqui da família Menezes acontece principalmente por conta da chegada da Nina, uma jovem que vem do Rio de Janeiro, com uma mente bem aberta, bem diferente, né, daquela mentalidade fechadinha da família dos Menezes. Ela se casa com um dos irmãos, são 3 irmãos Menezes, ela se casa com um deles e a partir daí a aceleração ao fundo do poço vem com tudo. É um livro que tem muito da característica da escrita do Faulkner, ele é um romance polifônico, né? Tem muitas vozes aqui, muitas pessoas contam essa história, inclusive a Casa é um personagem muito forte também e ela nos ajuda a identificar os sinais de tudo que está acontecendo. E nós vamos montando esse quebra-cabeça maravilhoso aí, né? E tem aquela reviravolta no final que a gente não tá esperando, que, assim, pra mim já tava bom até uma certa parte ali, já tava ótimo. Aí aconteceu mais um negócio que, meu Deus, é muito bom. Estamos quase no fim, chegou a vez de Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Aqui nós temos o jovem Werther, né, passando uma temporada aí como se fosse umas férias, numa vila mais no interior, mais no campo, e esse aqui é um romance epistolar, ele está contando essa história a um amigo, e lá ele conhece a Charlotte, uma moça por quem ele se apaixona perdidamente, mas os sofrimentos do jovem Werther vão começar quando ele descobre que a Charlotte está prometida a um outro homem. E aí ele sofre, gente, ele sofre, mas aquela coisa, mas aquele sofrimento de se atirar no chão em lágrimas. Mas vou dizer pra vocês que é um sofrimento muito bom de se assistir, tanto é que está aqui e é um dos meus livros favoritos e é muito bom. Temos aqui Ilíada, este poema épico escrito por Homero, um livro que eu ainda nem terminei, mas já considero pacas e sim, já é um favorito da vida. Aqui nós temos um episódio específico que aconteceu no 9º ano da Guerra de Troia, né? Uma guerra que teve duração de 10 anos. E nós temos o episódio da ira de Aquiles. Aquiles se sentiu aí desonrado, né? Porque teve o seu espólio de guerra, a Briseida, retirado pelo rei Agamenon, então ele se recusa a lutar. Ele se retira e retira também os seus homens, os seus mirmidões, e não luta mais na Guerra de Troia até que o seu espólio seja restituído. E o que nós temos aqui, né, gente, de mais interessante? A forma, né, de contar essa história, essa luta sempre, vida, morte, honra, nobreza, mitologia grega, né, pura. Aqui a gente tem esse conflito direto entre deuses e humanos, né, os deuses interferindo absolutamente em todos os acontecimentos aqui. É um livro fantástico. E então nós temos Shakespeare, né? Nunca foi tão bom acompanhar o que acontece de podre no reino da Dinamarca, em Hamlet. Nessa história nós temos o jovem Hamlet, né, tramando toda uma vingança contra o seu tio, que é aí o responsável pela morte do seu pai, né, o rei. Só que aí esse plano de vingança aí de Hamlet vai um pouquinho longe demais, né, porque a ideia dele é se fingir de louco, só que o negócio foge um pouco do controle. É uma escrita maravilhosa, né, gente? Os diálogos são maravilhosos, os momentos de monólogos, né, os solilóquios são muito bonitos e eu gostei demais. E temos Angústia, de Graciliano Ramos, um livro que dá para se colocar o epíteto de o perfeito, porque ele pode ser lido como se fosse num looping eterno, porque é muito difícil distinguir onde ele começa e de onde ele termina. O que Graciliano Ramos fez aqui é genial. É uma narrativa, uma construção muito inteligente, e tudo isso para contar um enredo muito simples. A gente tem o Luiz da Silva, que sofreu uma desilusão amorosa, né? Ele foi trocado por um homem que tem mais condições financeiras do que ele e ele fica meio obsessivo, ele começa a seguir a moça, ele começa a seguir esse cara e ele vai entrando numa opressão dentro da própria mente, numa verdadeira angústia e o livro é narrado em primeira pessoa, tem um certo fluxo de consciência e a coisa vai escalando e a gente vai entrando nessa angústia com ele. É incrível esse livro e o que ele faz, a construção, a forma como ele constrói todos esses acontecimentos é genial.
E então chegamos a Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro é uma distopia, eu já comentei aqui que eu não sou muito fã de distopias, né, mas dessa eu gosto muito, talvez porque tenha sido o meu primeiro contato, né, com esse gênero, então essa fórmula não me incomodou tanto, foi incrível pra mim essa leitura. Aqui nessa história as pessoas são criadas em laboratórios, né, elas são pré-programadas já para fazer determinadas atividades e elas estão conformadas com aquilo. Mas claro que o nosso protagonista, Bernard, não está nada conformado e aí ele vai em busca, né, desse mundo novo e selvagem. É muito bom esse livro. E por fim, finalmente encerramos aí com uma dobradinha, né? Mais uma roubadinha aí de 2 livros, tudo isso para dizer que eu gosto muito de Hesíodo. Aqui nós temos Trabalhos e Dias e Teogonia. Nesses 2 livros aqui a gente vai ter a criação do universo mitológico, né? A criação, a origem dos deuses mitológicos, de todo esse universo que cerca a mitologia greco-romana. Temos também aí contado, né, o início de vários mitos, como Prometeu, também como Pandora. E eu me encanto muito por esses 2 livrinhos aqui, primeiro, né, pela questão da mitologia, que é sempre muito gostoso de ler. Pela escrita, ela é desafiadora, a gente não pega no primeiro momento, ela te exige, ela é trabalhosa, mas ela te recompensa, né, como toda a questão que é mais trabalhosa, e também pelo privilégio de estar em contato com um livro, 2 no caso, que foram escritos há tanto tempo. Esses 2 aqui, por exemplo, foram escritos ali por volta de 600 ou 700 antes de Cristo. Privilégio, não é? A gente poder ter isso aqui em mãos hoje. Bom, gente, então esse foi o meu vídeo trazendo 35 livros favoritos para comemorar os meus 35 anos. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui, estou me sentindo parabenizada e de repente a gente volta aí nos 40, né? Eu falei 50, mas acho que a gente pode voltar aí nos 40 com mais 40 favoritos, quem sabe? A gente chega lá, né? Obrigada pela companhia, a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau.